Olá, meus amigos, meus irmãos. Vamos continuar nosso panorama sobre a vida de Cristo, né? Essa harmonização dos evangelhos. Nós vamos, nesses minutos dessa aula, falar sobre o anúncio do nascimento de Jesus. Na última aula, no áudio anterior, nós falamos, no vídeo, melhor dizendo, né? Nós falamos sobre o anúncio do nascimento de João Batista. Agora nós vamos falar sobre o nascimento de Jesus. É claro que é importante nós lembrarmos, à medida que fomos estudando aqui, daqueles eventos de João Batista para que a gente possa comparar para verificar as semelhanças e as exclusividades. Alguns aspectos são semelhantes e outros são, além de diferentes, extraordinários. É claro que o nascimento virginal de Jesus ele é extraordinário e exclusivo, ele não se repete e nunca se repetirá ou em outra ocasião. Então nós precisamos aí sempre ter esse ponto de contato. Quando nós temos textos que são semelhantes, e esse é um propósito didático, teológico, escriturístico, para a gente ir fazendo essa diferença. Então, quando você pega o texto de Lucas, capítulo 1, do 5 ao 25, e depois aí o texto de Jesus, que nós vamos ler agora, se você fizer uma coluna e você vai comparando os dois anúncios, as duas visitas de anjo nas respectivas ocasiões, e aí a gente vai tendo a capacidade de crescer na graça, no conhecimento e fazer aí uma boa teologia. Muito bem, vamos ao fato aqui do nascimento, do anúncio do nascimento de Jesus. O texto que nós vamos usar é o texto de Mateus capítulo 1, 18 e Lucas 1, 26 ao 38. E aqui então nós começamos aquilo que nós chamamos de harmonização. Se nós pegarmos aqui o texto de Mateus, o que nós vamos compreender? Mateus 1, 18 diz assim: Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes de que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. O que é importante? Esse texto aqui de Mateus 1, 18, ele é condensado demais, porque o propósito de Mateus é já ir direto para José, texto que nós vamos considerar a posteriori. E se nós quisermos conhecer mais detalhes, saber mais detalhes, o que nós temos que fazer? Ir para Lucas 1, 26 a 38. Então você conclui o quê? Que esse texto de Lucas, do 1, 26 a 38, ele vai nos ajudar. É como se você pegasse o texto de Lucas, né, e colocasse dentro aqui de Mateus, entre o versículo 18 e 19. Se você lesse Mateus 1, 18 a 19, pegasse todo esse conteúdo de Lucas e colocasse aqui antes de ler o versículo 19. Percebe? É essa a ideia de uma harmonização. Isso vai nos dando aí um repertório, uma competência didática para compreender melhor os textos aqui. Quem é o personagem aqui? Naquele outro texto foi o Zacarias, aqui é a Maria. Essa moça, né, essa jovem, ela recebeu a visita do anjo no 6º mês da gravidez de Isabel. Isso nós lemos aqui, concluímos o versículo 26 do capítulo 1 de Lucas. E como é que a gente sabe, né? O texto do versículo 26 diz assim, Lucas 1, 26. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia. Tá? Então, olha só, aquele evento que nós lemos lá do Zacarias, ele aconteceu num determinado momento. Depois de 6 meses, esse evento aconteceu lá no norte, lá na Galileia, lá em Nazaré, com a Maria. Então são 6 meses de diferença de idade de Jesus e de João Batista. Eles são da mesma época, eles vão crescer juntos, são da mesma família. Possivelmente, né, se a família se reuniu, possivelmente sim, em algum momento de festa, de fraternidade, de encontro familiar, João Batista e Jesus, eles brincaram no quintal da mesma casa porque eram parentes, eles eram primos, vamos dizer assim. Então nós sabemos aí que a diferença de idade é 6 meses, porque Maria recebeu a visita no 6º mês de gravidez de Isabel. A Maria morava em Nazaré, na Galileia, mas ela era da tribo de Judá e era de origem pobre. Isso também é importante, que quando Jesus nascer, eles vão ter que descer, vão ter que vir para Judá para fazer o recenseamento exigido por Roma.
A questão da virgindade, nós temos aqui uma questão teológica fundamental para a nossa fé. A virgindade de Maria é a base da qual depende a visão correta do cristianismo. Se a Maria não é uma mulher, não era uma moça virgem, então rui todo o sistema doutrinário teológico sobre o cristianismo. O cristianismo se fundamenta na virgindade de Maria, mas na virgindade do seu primogênito. Em seguida, nós temos uma vida normal de Maria. Jesus teve irmãos, teve irmãs, e aí nós já temos a questão da concepção natural normal. Maria e José se casaram e tiveram outros filhos. Porque se ela teve outros filhos e ela continuou virgem, então a exclusividade, a extraordinariedade já não existe mais. É a ocasião única, exclusiva, extraordinária é no nascimento de Jesus. Essa moça, ela prometida em casamento, ela não tinha ainda tido relação sexual com o seu futuro marido. Questões que vamos ver daqui a pouco. Muito bem, então a virgindade de Maria é a base da qual depende a visão correta do cristianismo. O Espírito Santo concebeu Jesus e por isso testemunhamos sua deidade e sua natureza sem pecado. Nós já vimos em algumas aulas anteriores que na genealogia apresentada por Mateus, nós vamos lendo que um concebe o outro, chegando na ocasião de Jesus, da qual nasceu Jesus, tem uma questão teológica, gramatical ali importante. Em seguida aqui nós temos outras informações. A Maria era noiva de José, que também era da descendência de Davi, portanto, da tribo de Judá. Então os casamentos eram feitos ali, eram realizados, né, dentro dos clãs, das tribos. O noivado em Israel tinha tanta força social que se considerava que os noivos já estavam casados. Então, quando alguém estava prometido em casamento, já havia sido assinado o documento, era como se houvesse o casamento. Então, de forma legal, já estavam casados, já não estavam casados, mas de forma não tinha consumado o casamento, porque eles não tinham ido morar juntos. Não havia constituído família nesse aspecto, mas de forma jurídica, legal, quando se prometia em casamento, já estava estabelecido o noivado, já para dissolver esse noivado, tinha todo um processo legal, por isso já era considerado marido e mulher sem que ocorresse o contato sexual. Isso é importante. Então o noivado em Israel tinha força social que se considerava que os noivos já estavam casados. Por isso que José já era considerado seu marido, embora ainda estivesse prometido em casamento. Então, se você pegar o texto de Lucas 1,18, vai dizer que ele era marido, e depois outro vai dizer que estava prometido em casamento. Não há aí um problema de contradição, é a questão de nós entendermos o fluxo da coisa. A questão é de nós compreendermos a questão cultural. Essa é a importância. Sem essa informação cultural, nós vamos automaticamente concluir que há uma contradição bíblica. Não há. Nós estamos distanciados do texto culturalmente e cronologicamente. Essa é a importância de um estudo exegético, gramatical, cultural, para que a gente compreenda essas aparentes discrepâncias nos textos aí. Muito bem, né? Essa última informação ainda dessa parte aqui, ela é agraciada, ou seja, alvo da graça e não doadora da graça. Maria não é cheia de graça. Maria, ela é alvo da graça. Na oração de Maria, que nós vamos num dado momento aí também estudar, ela vai dizer que ela também é favorecida, que Deus olhou com favor. Ora, Maria, ela não é cheia de graça é Jesus. Essa expressão ela é usada em Efésios também, né? 1,6 para todos os crentes, ou seja, todos os crentes agora é alvo da graça. Maria foi alvo da graça de forma extraordinária no sentido de que ela foi a portadora de Deus. Esse é um termo que a gente usa em teologia para dizer que Deus usou Maria, né? De forma milagrosa. A vida de Maria foi abençoada porque Deus ele veio habitar entre nós, se encarnou por meio do corpo de Maria. Essa é uma questão extraordinária, um benefício da graça que só foi de exclusividade da Maria. Ninguém mais vai experimentar essa bondade de Deus porque ela é exclusiva.
Agora, Maria não é cheia de graça. Cheia de graça é o Senhor, é Jesus. A Maria, ela também é alvo da graça. Muito bem. Algumas diferenças aí comparando esse anúncio do João Batista com o anúncio de Jesus. João Batista, ele foi chamado de profeta do Altíssimo. O texto de Lucas 1,76 está escrito lá. Ele será chamado profeta do Altíssimo. Ora, isso não é de só menor importância. Isso também é um fato extraordinário. É uma bênção do Senhor. Agora, Jesus, ele não é chamado de profeta do Altíssimo. Ele é chamado de filho do Altíssimo em Lucas 1,32. Então, comparando Lucas 1,76 e Lucas 1,32, os títulos que cada um recebe são diferentes e não é uma diferença insignificante, é uma diferença extraordinária e importantíssima para construirmos uma boa teologia. Chamar alguém de filho era a maneira de dizer que tinha as mesmas qualidades do pai. Era de fato uma constatação de igualdade. Para nós, chamar Deus de pai é uma coisa comum, corriqueira, inclusive. Agora, para a mentalidade desse povo, àquela ocasião, dizer que Deus é o nosso pai seria uma blasfêmia, porque quando eu digo que eu sou filho de Deus, eu estou querendo dizer que eu sou como Deus, eu tenho as mesmas prerrogativas. É por isso que quando Jesus, quando já está no seu ministério em franco desenvolvimento, ele diz que eu e o Pai somos um, as pessoas querem apedrejá-lo, porque isso constitui uma blasfêmia. Ele está dizendo que o Pai e ele é a mesma coisa. Então, quando eu digo que eu sou filho do meu Pai, é uma redundância para nós, eu estou querendo dizer, se estivéssemos naquela cultura, que você vê o meu Pai, você está vendo a mim, tudo que você encontra nele, você encontra em mim, e vice-versa, não é? Então, por isso que ser chamado de filho de Deus tem esses problemas teológicos que vão aparecer. Então, Jesus, aqui nós temos o quê? A prova teológica da sua identidade divina. Ele não é chamado de profeta, ele é chamado de filho do Altíssimo, ou seja, tem as mesmas prerrogativas do Pai. Jesus também é chamado depois de filho de Davi, aí mostrando a sua linhagem humana, em detrimento, né, em comparação com a sua linhagem divina. Filho de Davi, 9,27, quer dizer que era da linhagem, da descendência física do rei Davi por parte de Maria. O trono de Davi era símbolo do reino messiânico, conforme nós temos aí o texto de 2 Samuel, Salmos e uma porção muito grande de outros textos que nos remetem a essa informação do reinado, do reino messiânico. Porém, o reino messiânico, nós vamos ver aqui que ele é permanente. Por que esse porém aqui? O reino de Davi, ele é um modelo, mas ele teve uma data de validade, ele teve um momento em que ele acabou. E depois de Davi, veio aí o Salomão e a divisão do reino. E por conta das más condutas dos reis que vieram, tanto do norte quanto do sul, primeiro Samaria caiu em desgraça, depois Jerusalém. Agora, esse trono de Davi aqui, ele é símbolo, e o símbolo ele apenas aponta para aquilo que é real. Então, esse reino de Jesus aqui, esse reino messiânico, ele é permanente. O texto de Lucas 1,33, Isaías 9,44, Daniel 2,44, como nós podemos ver aí escrito na tela, nos ajuda. Muito bem. Ainda fazendo essas comparações, a concepção de Jesus não pode ser comparada com o absurdo mitológico do mundo antigo greco-romano, que admitia a união sexual entre um ser divino e um ser humano. Então, quando nós tomamos aí Lucas 1,34, nós temos essa informação. Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem? Bom, esse texto aqui mostra a preocupação da Maria, e antes de nós falarmos aqui dessa questão mitológica greco-romana, vamos fazer aqui uma comparação com o Zacarias. Lembra que o Zacarias, ele perguntou para o anjo, mas uma pergunta foi mais desafiadora, uma pergunta, vamos dizer assim, né, é um pouco mais incrédulo ou incrédula. A da Maria não tem incredulidade, ela está em dúvida. Você tem aqui uma atitude de piedade. Para o nascimento de João Batista, no caso Zacarias, quando ele recebe o anjo, ele mas como é que vai acontecer isso aí? Eu sou velho,
Então há uma dúvida, então por isso você vai receber esse castigo. Não anulou a promessa, é evidente que não. Você tem ali apenas uma contingência do texto e uma correção que vai ser resolvida, uma disciplina. Agora, para Maria, ela não está em dúvida, tanto que o cântico dela vai dizer isso. Aliás, antes do cântico mesmo, ela vai dizer, ó, eu sou tua serva, faça conforme o Senhor determinou. É como se dissesse, eu não estou entendendo nada, não tenho a menor ideia de como isso vai acontecer, mas eu sou sua serva e confio no seu caráter ou no caráter do Senhor, isso pode ocorrer. Então você tem essa diferença de atitude aqui. Muito bem, voltando a essa questão colocada aqui da mitologia. Quando nós lemos, se você não leu, não teve contato com a literatura, você tem contato com as histórias das mitologias, em que os gregos, principalmente os gregos, mas os romanos também de alguma maneira, tem aquelas questões mitológicas que os deuses são capazes de ter união sexual, contato sexual com os humanos. E aí tem aqueles seres híbridos, um ser híbrido, o hibridismo, são dois elementos, duas coisas de natureza diferentes, unidas, que dá um terceiro elemento diferente dos dois que se uniram, não é? Então, o que é o hibridismo, um ser mitológico? Quando um deus fecunda uma ninfeta, uma moça, então surge ali um semideus. Essa categoria aqui, ela não pode ser considerada no âmbito da fé. Aqui nós não temos aqui Jesus como meio homem e meio Deus, como se fosse um semideus greco-romano. Não é nada disso. Aqui nós cremos pela fé que Jesus ele é 100% homem e 100% Deus. É evidente que a lógica humana não pode compreender, nos escapa essa questão. Isso transcende a nossa compreensão. Nós nunca vamos compreender como que naquela pessoa, Jesus Cristo, você tem um ser que é 100% homem e 100% Deus, sem que as duas naturezas anulem uma outra. Isso é importante para a nossa fé. Ora, é importante para a fé porque não pode ser explicado pela razão. Nós aceitamos pela fé. Então, aqui nós não temos o absurdo mitológico do mundo greco-romano que admitia a união sexual entre um ser divino e um ser humano. Muito bem, vamos caminhando aqui para o final. Embora a situação implicasse dificuldades, pois Maria ainda não era casada e José saberia que o filho não era dele, ela concordou piedosamente com o anjo. Ora, nós temos aqui uma dificuldade que vai ser resolvida nas outras aulas, mas vamos colocar essa dificuldade aqui, né? No texto do capítulo 1 de Lucas, no verso 38, nós lemos o seguinte, né? Verso 38 está escrito assim: respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. E aqui nós temos aqui a dificuldade. Ora, o José sabia que o filho não é dele. O José, a Maria sabia das complexidades. Como é que ela vai explicar isso para o José? Explicar para outras pessoas? Não é que seria fácil, mas, por exemplo, o filho não é do José. Ou é do José, enfim, né? Só para problematizar a situação. Mas como é que ela vai olhar no olho do José e falar assim: José, é o seguinte, apareceu um anjo e ele disse que eu estou grávida e agora eu estou grávida. Ora, é uma situação aí muito complicada. E essa é uma questão que a gente precisa discutir com um pouco de calma. E tem alguns elementos ainda que vão problematizar ainda mais. O fato é que a Maria, ela tinha uma relação de confiança bastante íntima com o Senhor e ela sabia que Deus, ele sabe conduzir aquilo que deve ser conduzido de forma adequada. A Maria, ela tinha plena confiança no caráter de Deus. Muitas vezes, meus amigos, meus irmãos, nós não sabemos os propósitos de Deus e sabemos que é o fim da linha, nós não sabemos explicar os eventos. E lá no fundo do nosso coração e a piedade, a gente sabe que não tem culpa no cartório, mas não há meios humanos de explicar isso. Quando nós colocamos nas mãos do Senhor, Deus sabe conduzir os processos e sabe dar o fim adequado para a glória do seu próprio nome e para livramento de nós que o tememos e sabemos que ele pode nos livrar e pode fazer com que as coisas sejam esclarecidas. A Maria teria muitas dificuldades como teve, mas ela sabia: seja feito a vontade do Senhor, pois sou a tua serva.
que nós possamos aprender com essa história de Maria a colocar todas as nossas dificuldades na mão daquele que sabe conduzir todos os processos humanos, ainda que não tenha um encadeamento lógico, racional, que não possa ser explicado. Deus sabe colocar as coisas em ordem. Maria confiou no Senhor, apesar da dificuldade, apesar da estranheza do assunto, ela confiou no Senhor. Que nós também possamos fazer dessa mesma maneira. Deus abençoe em nome de Jesus.